Olá, meus amores, decidi vir fazer hoje com vocês um bolo de milho, tá? Com milho de latinha que eu sempre faço aqui em casa. Aí eu decidi vir gravar pra vocês. A gente vai precisar de uma lata de milho escorrida, tá? Sem a água. A gente vai precisar também de... Deixa eu ver minha receita aqui, né? Pra mim não me perder. A mesma medida da lata de leite. Vou colocar aqui a mesma medida da lata de leite, ó. Tô enchendo aqui. Tá? A mesma medida da lata de leite, ó. Depois, a gente vai precisar meia lata de óleo. Meia lata, ó, a mesma medida da lata, mas a metade da lata, tá? De óleo. Ó, coloquei aqui então, metade da lata de óleo. Agora, a gente vai bater muito bem. Tá? Vamos bater ele muito bem. Bati um pouco, agora eu vou colocar aqui dentro 3 ovos inteiros. Ó, eu quebrei aqui dentro da lata pra me ver se os ovos tão bom para ser usado, né? Porque você tem que ficar de olho pra ele não tá estragado, tá bom? Então, eu quebrei um por um e coloquei aqui dentro, ó, e vou colocar aqui pra bater junto. Tá? Coloquei aqui, vou fechar novamente. Agora, eu vou deixar batendo por mais ou menos uns 3 minutinhos pra ficar bem moído o milho. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui batendo mais ou menos uns 3 minutinhos pra ficar bem moído o bagacinho do milho. Ó, bati por 3 minutinhos, tá? Pra ficar bem batido o bagacinho do milho. Agora, a gente vai colocar o restante dos ingredientes tudo aqui dentro. Você não vai sujar outra vasilha, só vai sujar essa e a forma que você vai colocar. Somente isso, tá bom? Ó, coloquei aqui pra vocês verem, tá? É uma lata do milho mesmo. Lembre-se que você não tá, ó, sujando nada, tá? Você tá usando como medida a lata mesmo do milho. E a gente colocou aqui o milho sem a água, tá? É só o milho, não é a água que vem com o milho não, porque ela é salgada. Então, aqui, ó, uma lata daquele flocão, ó, de fazer cuscuz. Sabe aquele flocão? De fazer cuscuz e tal, aquela farinha de cuscuz, aquele flocão de milho, tá? Uma lata dele. Vou colocar também aqui dentro, ó. Tá? Uma lata do flocão de milho. Agora, eu vou colocar uma lata dessa daqui de açúcar. Ó, enchi aqui a lata de açúcar pra vocês verem. Lembrando que esse bolo não fica muito doce, por quê? Porque o milho, ele já vem salgado, tá? Então, ele dá uma quebradinha do doce. Então, é uma xícara não. Uma latinha, tá, ó, não enchi muito, tá vendo? Uma latinha de açúcar. Ó, coloquei aqui dentro também. Ó, tá bom? Agora, eu vou fechar e vou bater bem. Depois que você bateu bem, agora a gente vem com uma lata de farinha de trigo, ó. Tá vendo? Um dedinho, uma lata, ó, menos um dedinho, tá vendo? Eu não cheguei a encher toda a lata, não. Olha, tá vendo? Ó, ficou um dedinho mais ou menos da lata sem encher, tá vendo? De trigo. Lembrando, ó, que você só tá usando a latinha como medida, tá? Ó. E aqui eu vou bater novamente, eu vou fechar e bater novamente. Depois que tiver tudo bem batidinho, eu vou vir com o fermento em pó. Ó, vai dando uma leves batidinha pra não estragar também o seu liquidificador, né? Ó, vai devagar, ó. Vai batendo devagar, pra ele não ficar com um bolo de farinha de trigo, tá bom? Ó,
Tá batendo super bem, tá vendo? Ó, não tá uma massa grossa nem nada, olha. Tá vendo? Vou bater um pouquinho, não pode bater muito. Eu não vou bater muito. Por último, a farinha de trigo, por quê? Então, a minha mão cheia de farinha, né? Eu coloquei por último a farinha de trigo e agora eu vou colocar o fermento. Por quê? A farinha de trigo você somente vai misturar. Se você começar a bater muita farinha de trigo no liquidificador, ou se você batesse na mão mesmo, ela ia ativar o glúten da farinha. E eu não quero, porque senão pode ficar uma massa elástica, tá bom? E não é isso que eu quero. Eu só quero misturar pro bolo ficar bem fofinho. O quanto mais você bate, mais o seu bolo vai ficar pesado, tá bom? Então é só misturar a farinha. Eu não quero ativar o glúten dele, tá? Por quê? Porque eu não quero fazer pão, tá bom? Então se mexe bastante, né, quando é para fazer pão. Então aqui eu só vou misturar mesmo para ficar bem homogêneo a farinha. Somente isso, ó, eu já bati, já tá bem homogêneo a farinha de trigo, como vocês podem ver, não tem pedaço, ó. Ó. Não tem pedaço. Aí agora eu só vou misturar agora com o auxílio de uma colher o fermento em pó, que é uma colher de sopa de fermento em pó. Untei aqui a minha forma, tá vendo, ó? Com um furo no meio. Untei com óleo e com a farinha que a gente colocou pra fazer o flocão, tá? Então aqui, ó, coloquei uma colher de sopa de fermento em pó e vou mexer agora com a colher, ó. Somente isso, mexer bem, tá? Pra não ficar com pedacinhos de fermento. Ó. Tá? Como eu falei, com a farinha de trigo eu sempre coloco por último, porque como ele vai bater bastante no liquidificador, eu não quero ativar o glúten, né? Quando você ativa o glúten da farinha de trigo, ele fica uma massa elástica, aí ele acaba ficando o seu pão. Pão não, né? O pão é bom você amassar bem para ativar o glúten, porque ele faz crescer melhor, porque é outro tipo de fermento. Então, esse daqui, como é fermento para bolo, então é só você misturando só, tá ótimo para o teu bolo ficar fofinho, tá bom? Então, misturou, ó, tá ótimo. Misturei bem, agora eu vou colocar ele todinho aqui na forma para vocês verem como que ficou. Aí eu já vou colocar para assar em forno 180 graus, tá? Por 40 minutos. Então, eu vou colocar aqui na forma para vocês verem. Ó, meus amores, ficou assim, tá? Então, agora eu vou colocar no forno a 180 graus por 40 minutos, tá? Quando estiver prontinho, eu volto para mostrar para vocês como que ficou o nosso bolo. Ó, meus amores, depois de 40 minutos, tá? Fica desse jeito aqui, ó, ele fica fofinho, ó, ele tá quente ainda. Vou esperar um pouco amornar pra me desenformar e mostrar pra vocês, tá bom? Ó, meus amores, desenformei, tá? Ele tá fofinho, ó. Aí eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Ó, fofinho. E quentinho, olha a fumaça saindo, olha que delícia. Ó. Ai, tá até despedaçando. Olha que gostoso, ó. Fofinho. Tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever aqui embaixo do canal e compartilhar para que mais pessoas possam estar fazendo também, tá bom? Vou colocar aqui no pratinho com manteiga para vocês verem. Meus amores, olha que delícia. A manteiga tá derretendo, olha. Ó, derreteu tudo que tá quentinho. Olha que lindo que ficou a massa. Ó, fofinho, ó. Tá? Então é isso, meus amores. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.